Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui reunidos agora para tratar de uma outra parte da química orgânica, no caso da nomenclatura orgânica, que são os hidrocarbonetos abertos, insaturados e ramificados. Bora lá pessoal, vamos descobrir, na verdade vamos fazer um trabalho de fixação para que a gente não esqueça essas regras da IUPAC, beleza? Que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. É o órgão responsável por delimitar essas regras, que são usadas internacionalmente. Então vamos usar exemplos, na verdade um exemplo, né, bastante resumido, que a gente consiga alinhar todas essas regrinhas. Vamos lá? Aí pessoal, vou escolher, né, um hidrocarboneto aberto, né, com extremidades, ramificado, mais de duas extremidades, e insaturado, ou seja, com a presença de ligação dupla ou tripla, tá? Então, ó, vou usar um exemplo aleatório. Dupla, né? Porque é uma insaturação, tá? E algumas ramificações, ó. Pessoal, esse desenho não está legal, ele não segue fielmente a representação da molécula no espaço. Então vamos optimizar a molécula. Depois da optimização, né? Agora essa representação ela é bem fiel à molécula no espaço. Isso levando um plano, né? De duas dimensões. Então, ó, comprimento e altura, simulando um quadro. Tá? Mas vamos lembrar que essa molécula ela se comporta no plano de três dimensões. Ela gira no espaço. Tudo bem? Tá. Ó, observem bem. Vou dar o zoom aqui, ó, para a gente poder enxergar essa molécula bem bonitinha. Tá aqui, ó. Pessoal, o que a EUPAC fala sobre a nomenclatura desse tipo de composto insaturado? Fala que a partir do momento que aparece uma insaturação, essa insaturação ela tem que ter prioridade na contagem da cadeia principal. Lembra que o nosso primeiro passo é identificar a cadeia principal, a maior quantidade de carbonos em sequência, sequenciados? Exatamente. Nesse caso, quando aparecer uma insaturação, uma ligação dupla ou uma ligação tripla, ou seja, aquele tipo de ligação que apresenta, né, uma interação pi, essa insaturação ela tem que ser obrigatoriamente colocada na cadeia principal. Lógico, tendo o menor número possível, ou seja, mais próximo da extremidade. Então, ó, quando formos contar ou avaliar a cadeia principal, essa dupla tem que estar dentro da cadeia principal com o menor número possível. Então, ó, vamos utilizar um outro programa para a gente poder visualizar e executar essa nomenclatura segundo a IUPAC. Aí, pessoal. Esqueci de printar aqui, né? Que eu preciso dessa. A molécula. Agora eu vou ajustar ela aqui, ó, tá? Só um momento. Tem um espaço melhor para poder trabalhar. Tá aqui. Tá aí, pessoal. A nossa estrutura. Tudo bem? Olha lá, observem a insaturação. Ela tá aqui, ó. Tudo bem? Então, ó, eu vou utilizar um pincel e vou promover essa nomenclatura. Eu não posso, eu tenho que descobrir qual extremidade está mais próxima da dupla. Ela não está aqui? Então, esse carbono eu vou começar a desenvolver minha cadeia principal. Ó. Vocês conseguem perceber que aqui é onde a gente encontra a maior quantidade de carbonos? Poderia ser para baixo ali também, tá, gente? Ia dar na mesma. Tá aí, pessoal. Ficou bem ruim, mas é porque hoje eu tô meio complicado com minha coordenação motora. Mas vamos dizer que essa cadeia principal é mais bem representada. Tudo que estiver fora dessa cadeia principal, nós vamos chamar de grupo substituinte ou radical. Também pode ser chamado de ramificações. Tá? Agora, ó, vamos identificar aqui a cadeia principal. Ó. É o que está em azul. E identificar os radicais, correto? Seria o nosso passo 2. Esse radical é de um carbono, então ele ganha o nome de metil, tá? Met um carbono e o porque é um radical, metil. Esse de baixo, a mesma coisa, ó, radical metil. Esse aqui, ó, mesma coisa, ó,
radical metil. Tá vendo, pessoal? São radicais iguais. Nós vamos utilizar num outro passo diferenciá-los, tá? Utilizando uma regra da IUPAC, mas calma lá. Então, identifiquei a cadeia principal, identifiquei os grupos radicais. Agora eu vou para o meu terceiro passo, né, que é numerar a posição desses radicais e também da cadeia principal. Lembre-se, a dupla ela tem que ter o menor número possível. Então eu vou começar a numerar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Lógico que da esquerda para a direita, por causa da posição da dupla, está mais próxima desse lado. Então bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, pessoal, cadeia principal numerada. Podemos observar que a dupla está entre o carbono 2 e 3. Mais para frente a gente vai entender essa diferença. E que os radicais estão posicionados no carbono 5, 6 e 7. Agora, quarto passo. Pergunta. Você tem que fazer essa pergunta sempre. Os radicais são iguais ou diferentes? Pensou? Mais um tempinho. Pensou? São iguais, né? Então, toda vez, pessoal, que vocês tiverem radicais iguais, vocês vão ter que utilizar um prefixo de quantidade, quantitativo. Que é qual? Di para 2, tri para 3, tetra para 4, penta para 5 e assim por diante. Isso vai acontecer quando vocês tiverem grupos radicais iguais, que é o caso desses aqui, ó. Metil, metil e metil. São iguais, não são? E são quantos? Exatamente 3. Então, pessoal, vou separar aqui as regras da nomenclatura. Primeiro, eu tenho que posicionar os radicais. Correto? Então, ó, vamos posicionar esses radicais. Eu tenho um radical no número 5, no número 6, no número 7. São radicais iguais, não são? Então, eu vou utilizar o prefixo de quantidade, tri. E agora, utilizar a nomenclatura deles, ó, trimetil. Tranquilo? Pronto, identifiquei a posição dos meus 3 radicais do tipo metil, entendeu? Ó, a posição dos 3 radicais do tipo metil. Agora, pessoal, eu preciso encontrar a cadeia principal. Vamos lembrar que a cadeia principal é essa que está em azul, ó. Então, vou colocar em azul aqui. Essa cadeia principal é formada por quantos átomos? 8. Olha só, 8, ó. Então, ó, o prefixo de 8 é o quê? Oct, que significa 8 carbonos. Vamos identificar o que agora? Ó, o tipo de ligação, o infixo, tá? O infixo é representado pelo tipo de ligação, que é uma ligação dupla. Então, eu utilizo em. Lembrou da tabela? Aquela tabela lá no começo das aulas? Então, eu utilizo em. Só que, de acordo com a IUPAC, toda dupla, toda insaturação, na verdade, melhor dizendo, toda insaturação, ela precisa ser numerada com o menor número possível. Você pode observar aqui, ó, que a dupla está entre o carbono 2 e o carbono 3, tá vendo? 2 e 3. Ela precisa receber o menor número possível. Então, nós vamos escolher o carbono número 2. Então, ó, vamos posicioná-los aqui, ó. Vai estar no número 2 e vai utilizar o quê? O infixo em. E para finalizar, ó, o tipo de função. Nós estamos trabalhando com carbono e hidrogênio, então a terminação é O. Observa só a nossa estrutura. Esse é o nome da cadeia principal. Agora vamos colocar aqui no nosso exercício. Tá? Preto. Ó, oct. Tá? O 2, que é a posição da dupla, em terminação O. Aí, ó. A nossa estrutura tem esse nome, ó. 5,6-trimetil-oct-2N. Viu, pessoal? Então, é uma série de passos que vocês têm que respeitar. Ah, professor, mas se aqui se não fosse uma ligação dupla, fosse uma ligação tripla, o que iria mudar? Iria mudar o infixo. Em vez de ser em, seria in. Tudo bem? Professor, mas se eu tivesse uma outra dupla entre o 4 e o 5? Tudo bem, você teria que fazer o quê? Posicioná-la, né, igual nós fizemos com esse 2 aqui, e colocaria o infixo de em. E assim por diante, pessoal.
Então, para a gente poder fixar a nomenclatura de compostos orgânicos, nós temos sempre que estar treinando, para a gente acabar não esquecendo. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Eu gostaria que vocês fixassem e na próxima aula eu vou apresentar os hidrocarbonetos fechados, né, e saturados e insaturados, e também as cadeias mistas, né? Como que a gente pode resolver os problemas de nomenclatura desse tipo de estrutura orgânica. Eu espero que eu possa ter ajudado e até mais, pessoal. Tchau, tchau.